para a gente já refletir e confesso a vocês, com esse tema, né, e todos os outros, eles já chegam já para a gente, assim, porque a gente só adianta eles, né, porque no caso, a gente aqui, né, trabalha para isso, porque nós somos os primeiros a escutar e a estudar e escutar, mentalizar, né, para estar trazendo aqui para conversar entre a gente
Sebastião. Oi, Sebastião. Ele falou, às vezes me sinto sem saber onde é o meu lugar, sem saber o que fazer. Vou da depressão à euforia em questão de segundos, depois tudo passa. Pois é, Sebastião, é justamente isso, as nossas ansiedades, né? O nosso dia a dia, as coisas que, o nosso cotidiano, como a gente não se conhece, a gente vai tendo aí, ó, essa nossa correria, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Como que vai ser? Como que é daqui pra frente? Não, gente, não é a gente viver um dia de cada vez, dar o seu dia, como é que fala essa atitude? Dar o seu dia é um provérbio, alguma coisa assim, se alguém souber, coloca aí pra gente, dar a cada dia o seu, alguma coisa, não gravei essa coisa não, mas é mais ou menos isso, é a gente viver o hoje, o aqui e agora. Aqui eu fui proposta, qual é o meu trabalho? No meu trabalho, o que eu faço? O meu serviço, a minha atividade, eu gosto daquilo, por isso que a gente precisa se autoconhecer para saber de fato onde estamos, o que precisamos fazer, se gostamos daquilo que fazemos. E uma coisa interessante, Sebastião, quando vem essas nossas chateações, que igual a gente vai, né, da depressão à euforia, se a gente dá conta e se a gente sai dessa situação, porque de fato tem hora que a gente vai se sentir triste, vai se questionar por N coisas, mas tem hora também que a gente vai, não, eu vou viver aqui e vou caminhar. Se a gente consegue sim sair dessa situação, se essa situação não paralisa a gente, bacana, mas se essa situação, essa ansiedade está te paralisando, procure uma ajuda, com terapia, né? Orientação aqui na casa, meditação, a respiração consciente. Então a gente vai trabalhando tudo isso. As caminhadas, gente, como é gostoso fazer caminhada. Essa semana, e a gente fica feliz nos pequenos feitos. Essa semana, na segunda-feira, como eu tive muito trabalho, por mais que eu tenha saído tarde do meu serviço, é a gente fazer as pequenas coisas para a gente. Eu cheguei em casa e falei assim, eu vou fazer uma caminhada. Eu peguei e fui fazer minha caminhada. E aquilo ali me trouxe uma alegria, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, como assim? Fazer uma caminhada? Me trouxe. Eu fui e fiz assim, ó, felizinha. E não é fácil. Tem gente que fala, não, mas uma caminhada, como assim? É só sei lá e fazer. Não, não é fácil. Tem pessoas que têm uma certa facilidade, mas tem pessoas que não, né? E tá tudo bem, né? Podemos prosseguir? O Sebastião, né, falou que eu acho que é espiritual. Sim. Também pode ser, né, Sebastião? Se é espiritual, vem cá conversar com a gente, né? Pegar um pedido, mas pedido de orientação vai só no bem, né, Eliana? Até o final tem. Até o final tem pedido de orientação? Até dia 12. E eu estava com essa pergunta, eu fui embora com essa pergunta. Se precisar, venha fazer um pedido de orientação também espiritual. A terapia também é bacana. E o pedido espiritual aqui, se você acha que é alguma coisa espiritual. Fazer as orações também, né? As nossas orações, pedindo a espiritualidade amiga, para dar discernimento, sabedoria, para acalmar o nosso coração, né? E que, se tem alguma questão espiritual, o Papai do Céu direcione essas suas questões espirituais, né? Para onde precisa ser direcionadas, e tudo a gente vai dando ali, não dando um jeitinho brasileiro.
Sebastião. Eu converso durante a noite, mas não sei com quem. Eita, Sebastião, vamos descobrir, né? Estamos aqui para te ajudar também, mas também tem a questão do sonambulismo, né? Tem toda uma questão que a gente pode investigar. É bacana investigar isso, tá? A Alice, lá no País das Maravilhas, não sei se todos conhecem, ela chegou e perguntou para o gato assim: pode me dizer qual caminho que eu tenho que tomar? Aí ele foi e virou para ela e falou assim: olha, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Por isso que precisamos. Não quer dizer que vamos aceitar o caminho todas as vezes, mas nós precisamos ser protagonistas da nossa vida, justamente para quê? Ninguém ficar falando assim: olha, faz isso, faz aquilo, você tem que agir assim, você tem que agir assado, né? Mas você ali, ó, agir à sua maneira, não passando por cima de ninguém também, mas sabendo que você tem o seu limite e o seu quadrado, né? Dizendo os sims, dizendo os não saudáveis, né? Porque é difícil. A gente não, a maioria das vezes a gente só fala sim, 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 mas querendo dizer não. Porque não é fácil também a gente falar não. E quando a gente consegue, ai meu Deus, eu consegui resolver uma situação na minha vida depois de 4 anos, eu fiquei feliz, que aí eu consegui falar: não faça isso, porque isso não está sendo bacana para mim. A pessoa tentando interferir na minha vida, né? E aí, depois de 4 anos, eu consegui falar com a pessoa. Não é fácil, mas consegui também por mensagem, a pessoa me bloqueou e está tudo certo. Mas eu consegui, eu fiquei feliz. E aí, gente, no caso lá da Alice, o gato falou, né? Mas para onde você quer ir, Alice? Aí ela foi e falou para ele: eu nem sei para onde ir. Mas aí o gato foi e falou para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe onde estou, para onde vou, como estou, qualquer caminho vai servir. Você vai ficar aí desbaratinado e sem saber o que fazer da vida. Então, olha, vamos tentar, não é fácil, mas vamos buscar um foco. O que eu quero? O que eu quero para o meu caminho espiritual? Eu estou buscando isso aqui. Eu gosto da doutrina, eu gosto de estudar. O que eu preciso fazer para estar aqui? No meu trabalho, olha, eu trabalho assim, essa é a minha função, esse é o serviço que eu preciso executar. É você ir fazendo essas organizações. Nossa, Adriana, mas minha vida, minha cabeça está uma bagunça, eu não consigo. Vamos buscar ajuda. É isso. São coisas e pequenas coisas, pequenos feitos, eles vão nos ajudando no dia a dia. A gente não precisa embolar, bagunçar tudo. Tem hora que as coisas bagunçam, embolam. Como é que a gente pode desembolar? Parar, respirar, né? Refletir sobre aquilo. E aí, o que eu posso fazer? Mas a gente gosta de gastar energia, muita, né? Com coisas que às vezes não merecem a nossa energia. Tem questões? Então é isso. A gente precisa saber para onde a gente vai. Se não me engano, se eu estiver falando errado, me corrija. Mas Sócrates, ele fala: só sei e nada sei, um negócio assim. E aí ele foi e tomou lá um veneno, porque ele não queria viver a vida sem os questionamentos. Ele queria questionar as coisas, né? Mas aí ele foi e falou assim: não, eu prefiro a morte do que viver sem perguntar as coisas. Só que não, a gente tem direito de perguntar e questionar tudo a todos, né? A gente não precisa de desencarnar só quando o Papai do Céu chamar. Então a gente está aqui
a gente pode perguntar, porque né, quando a gente é criança, a gente pergunta por quê, por quê, por quê? Aí com o tempo a gente vai perdendo as nossas perguntas, a gente vai deixando de fazer os nossos questionamentos por vergonha, por timidez, ou por achar que é uma pergunta óbvia. Ah, mas isso é óbvio. Não, gente. As coisas estão aí para serem vividas, para serem questionadas, né? E a gente não precisa ficar sofrendo. A gente pode sim descobrir as coisas. Ninguém sabe mais do que ninguém. A não ser, não é a não ser. Tem uns que vão lá, estudam mais, né? E ficam sabedores aí de outras coisas, mas o conhecimento está aí para todo mundo. Todo mundo que quiser, o conhecimento está aí. Basta a gente querer, né? Olha que bacana isso. Sejamos tão curiosos por nós mesmos, aquela questão lá do raio-x que eu falei lá no início, do raio-x dos outros, que a gente vê os outros, né? Mas precisamos fazer ao nosso. Sejamos tão curiosos por nós mesmos quanto temos sido em relação à vida alheia, porque a gente é bem curiosinho em relação à vida alheia. De preferência, a cada dia, gastemos mais tempo investigando aqui, ó, a nós mesmos e deixando de lado aquilo que somente diz respeito ao outro. Porque a gente perde muito tempo pesquisando a vida do outro, sabendo a vida do outro, fofocando a vida do outro. Não é fácil não, gente. A gente cai direto nas fofoquinhas, nas falácias em relação à vida do outro. Essa semana mesmo eu caí num monte de armadilha. Todos nós caímos. Todos. Aí tem gente que chega, quando chega em ouvidos inteligentes, acabou. Aí você vai fazer uma reflexão, não de fato. E aí você fala assim, papai do céu, peraí, vamos fazer um exercício aqui, ó. A minha vida cabe a mim e eu faço esse exercício aqui. A minha vida cabe a mim, a vida do outro cabe ao outro. Se ele quiser compartilhar algo pessoal dele comigo, o meu ouvido, sendo inteligente, vai ficar ali comigo. Agora, se o outro não quiser compartilhar algo da vida dele, eu não vou ficar querendo fustigar também e perder o meu tempo fustigando a vida do outro. Né? Há um tempo atrás eu vivi bastante isso. Algumas pessoas, principalmente família está aí, ó, de prontidão para querer fustigar a vida de todos nós. E é aquela coisa, né? E a gente vem justamente em família para os nossos maiores ajustes, né? Não é à toa que a gente vem em tais famílias. Então, é agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de estarmos naquela devida família, porque não é à toa, né? E as famílias estão aí para situações de intrigas, mas como é que eu posso trabalhar aquilo para eu lidar com aquela situação? Tem as questões também que a gente fala nos afastamentos, porque quando as relações são tóxicas, né? Por mais que estão ali juntos e aquelas pessoas não se dão bem, eu vou ficar vivendo, eu não sou obrigada a conviver com aquele relacionamento tóxico, né? Mas eu posso me afastar, o perdão ao outro é eu não querer mal ao outro, mas a partir do momento que não me faz bem, eu posso me afastar, né? E não é simples assim, mas não é impossível, né? Assim, a gente não é obrigado a conviver com pessoas que só põem a gente para baixo, que só desmerecem, mas a pessoa só vai fazer isso com a gente se a gente deixar, né? As pessoas só vão fazer com a gente se a gente deixar. Eu trouxe aqui, ó, uma dica lá do, eu acho tão bonitinho, a turminha do Charlie Bravo. O menininho lá falando, eu não gravei o nome dos personagens, mas o menininho falando, por que você sempre está tão disposta a me criticar? Aí ela vira para ele e fala assim, acho que tem um talento
Aí ela fala assim, tem um talento especial para ignorar todos eles, né? Então, é justamente isso que acontece com a gente, né? A gente sai falando e criticando de tudo e todos, mas e a gente? Como que a gente está certo? Todos nós caímos nessas armadilhas aí. E igual eu falei, quando chegam outros inteligentes, aí dá uma travada assim, a gente fala, ó, vamos refletir sobre isso aí. Eu me peguei refletindo a semana inteira também sobre essas questões. Dicas valiosas, né? Reservar espaço no nosso dia. Vamos reservar um espaço no nosso dia. Ah, meu dia tinha que ter 48 horas. Não, gente. O dia 24 horas para todo mundo. Não vamos querer ser maior que o outro, não. Porque não tem jeito. É 24 horas para todos. E se administrarmos de maneira bacana, de maneira legal, a gente consegue viver um monte de coisa no dia. Isso aí não é, às vezes a gente dá desculpas para coisas que a gente fala assim, meu Deus, é porque a gente acha que vai ser difícil, né? Então, tem vezes até que a gente cai na questão da procrastinação, mas é porque a gente acha que não vai dar conta. Aí entra com uma preguicinha, mas é justamente porque a gente adia as coisas porque a gente acha que não vai dar conta. Mas a partir do momento que a gente pega alguma coisa, pega alguma tarefa para fazer e faz, por mais que não saia do jeito que a gente queria, mas a gente gera na gente assim, um sentimento de alegria, porque aí a gente conseguiu cumprir. Só que antes disso a gente fica procrastinando porque a gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá conta de muita coisa. A gente precisa acreditar mais na gente. Então, para a gente se autoconhecer, para a gente saber quem de fato somos, a gente vai fazendo aí uns exercíciozinhos. Reservar um espaço no nosso dia para o nosso autoconhecimento, que é o nosso objetivo principal, que é aquilo do autoconhecimento. Se faça perguntas educadamente, gente, com carinho. Não se trata com maldade, não se trate com maldade, com martírio. Não se faça isso, não se permita. Dialogue consigo e responda para si mesmo. A gente não faz isso com a gente, não. Mas a partir do momento agora que a gente está conversando aqui entre a gente, pode ser que a gente se pegue fazendo essas reflexões. Pode ser. Olha só. Pare e se pergunte, mas eu não vou sentar e vou ficar perdendo esse tempo. Isso aí é um tempo com você. É um autocuidado. Isso não é perda de tempo. A partir do momento que você tem esse olhar para você, se olhe, se perceba, isso não é perda de tempo, né? Você vai lá fazendo as perguntinhas, elas são simples, mas de extrema importância. Quem é você? Quem sou eu? Às vezes a gente pergunta assim, quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Né? Será que a gente sabe responder? Muita gente tem dificuldade. Nas perguntas mesmo que a gente faz de entrevistas de emprego, como é que faz? Como é que chama? Mas eu perdi a palavra. Quando a gente chama processo seletivo, que a gente chama várias pessoas, aí a gente faz essas duas perguntas. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Né? Aí tem gente que fala, eu sou perfeccionista. Perfeccionismo entra na qualidade ou defeito? Defeito, exatamente. E muita gente ainda pensa que é qualidade. Mas perfeito só Papai do céu. É melhor o feito do que o perfeito. A gente vai se dar, a gente vai dar o melhor de si. Mas às vezes o meu feito não vai ser perfeito aos
vezes. E isso é muito pequeno em relação ao que eles retribuem para a gente. Fica a dica. Uma outra pergunta. O que eu não aprecio? O que lhe faz bem e o que lhe desagrada? O que me faz bem? O que me desagrada? O que me faz bem? Eu escutar uma música, eu conversar, dialogar com alguém que eu gosto, eu ficar ali quietinha com o meu pet. O que me desagrada? Uma pessoa grosseira, mas aí o problema já é dela. Eu me entender, eu entender como é que eu sou ali no meu dia a dia. E tem até um ponto interessante lá do monge do mestre, o monge lá com sua xícarazinha de café, o mestre chegou, esbarrou nele e derrubou o café dele. Aí, derrubou o chá ou o café? Um negócio assim, a história. Derrubou o café. Vamos colocar que derrubou o café. Aí, o mestre chegou e perguntou a ele: mas o que é isso que aconteceu? Aí o monge virou para o mestre e falou assim: você veio aqui, esbarrou em mim e derrubou meu café, não sei o quê. Aí o mestre virou para ele e falou assim: se fosse chá, derrubaria o chá. Eu derrubaria o chá e não o café. A gente, e o monge tinha ficado todo nervoso por causa do mestre fazer isso com ele. Aí o mestre virou e falou: olha, a gente devolve aquilo que a gente está cheio. Caiu o café porque tinha café na sua xícara, mas se fosse chá, seria o chá que ia derrubar. E eu esbarrei em você porque lembrou que você ia me devolver. E de fato, o monge ficou bravo com o mestre e quis dar um monte de. E é justamente isso que acontece. Às vezes alguém chega, igual me aconteceu lá na ligação, que a pessoa chegou e perguntou: mas por que você precisa? Primeiro eu expliquei. Depois eu vi que ele ficou nervoso comigo e eu já fiquei brava com ele. Mas eu poderia também não ter ficado brava. Mas, aprendizado. Né? Então, na próxima vez que tiver uma outra solução, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar, que primeiro, de acordo com o nosso orgulho e melindres, eu não gostaria de ver esse Senhor por um bom momento. Pois não, Eliana? É um comentário, Sebastião. Mas, infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que querem moldar as outras. E se isso fosse possível, seria um desastre. Aceitar o outro como o outro é e viver bem com isso. Exato, Sebastião. É simples assim, a gente aceitar o outro. Que privilégio que a gente tem aqui agora de estar conversando sobre essas questões. E vou te contar uma coisa. Aconteceu uma situação comigo, simplesmente uma pessoa se decepcionou comigo devido à minha história. Mas como assim, se decepcionar comigo? Né? Por que ele se decepcionou comigo? Aluno assim, tipo, não me siga
olhar para o meu rosto, o que foi, Adriana? Aconteceu alguma situação, alguém chega, fala alguma coisa. Se eu não me agradei daquilo ali, se não foi legal, só olhar o meu rosto, seja aconteceu alguma situação. Então eu estou procurando, eu quero ainda chegar naquele ponto, a pessoa vai chegar, esbravejar, que é o que a gente já até falou em palestras aqui, que a gente, às vezes, as brigas que a gente ganha, a gente não leva para o fé. As que a gente pede, que só a outra pessoa fala ali, tudo bem. Tipo assim, você não precisa você vai tentar entender, porque tem gente que fala, eu vou digerir o que a pessoa me falou. Mas tem vezes que não é digestível, eu nem sei se tem essa palavra, não é, né? Não é negócio de você engolir, porque às vezes chega a pessoa, tem pessoa, gente, por isso que a gente precisa trabalhar na gente. Tem pessoa, eu falo no todo, nós, todos nós. Às vezes a gente fala, e palavras às vezes doem mais do que a gente chegar e dar um tapa. O tapa vai doer ali, ó, vai dar uma dor, mas vai passar. Às vezes a pessoa fica até lembrando do tapa, mas a palavra, às vezes, que a gente vê, às vezes chega e fala, dói muito mais. Às vezes tira a paz. Se você não entende, então, o processo que as palavras que o outro chega e fala são dele, se às vezes a gente não entende isso, aí é que dói mais ainda, porque aí a pessoa que não entende esse processo de falar, é o outro que chegou, falou essas palavras, chegou, perguntou um monte de coisa em mim, mas o problema é dele. A pessoa que não entende isso, que não se conhece a esse ponto, ela vai ficar remoendo tudo ali no coração dela, vai doer ali uns 5, 10, 15, 20, a vida toda. Sabe? Porque são as más águas, né? As águas paradas. E tem gente que não sabe lidar com esse processo. E aí, a partir do momento que isso fica remoendo na minha cabeça, me paralisa, não me deixa funcionar, eu conheço pessoas que até hoje trazem mágoas de 50 anos atrás. Não conseguiram se desvencilhar. E sofrem com isso até hoje. Nossa, eu lembro que fulano fazia isso comigo. Gente, mas eles já chegaram a ficar até amigos e tal, mas fulano fez isso comigo lá no passado, não sei o quê. Deixa eu lá. Mas não é simples, não é fácil. Mas isso aqui, ó, esse exercício da gente estar falando sobre isso, ajuda a gente a refletir. E não me faz hoje o que eu vivi ontem, o que a palavra que a pessoa falou, vamos deixando lá para trás e vamos caminhando. O autoconhecimento, de acordo com a nossa dúvida, do autoconhecimento, e a gente não cansa de frisar isso, ele precisa ser algo prazeroso, porque vai que eu chego aqui e fico aqui, ó, o autoconhecimento, e não traga uma coisa com um diálogo bacana, leve, e com coisas do dia a dia, a gente não vai gravar nem grãozinho de areia. A gente vai falar, nossa, meu Deus, mas eu não entendi nada dessa teoria. Se a gente não fizer essa tratativa aqui, igual a gente faz nas nossas coisas do nosso dia a dia, a gente não vai levar nem grãozinho de areia, né? Então, por isso que precisa ser algo prazeroso, não um jogo de tortura, né? Igual falou ali atrás, eu me conheço, então eu sou ruim, eu sou mal. Não, a gente tem um lado que não é bom também, mas a gente tem um lado bacana, a gente tem um lado legal de viver. Isso não quer dizer que nós deixaremos de ver aspectos sombrios da nossa personalidade, que a gente tem. No entanto, deixaremos de nos atacar com pedras. Que é aquela questão, mas eu sou ruim mesmo, eu não vou melhorar. É sim, gente, todos nós. E igual falou lá no outro slide, Onde Vivem os Monstros, tem um filme que chama Onde Vivem os Monstros. Os monstros, eles estão aqui, ó. Não quer dizer que tem aquelas coisas monstruosas, não. Mas a gente descobre que esses monstros também, que estão aqui na cabeça da gente, eles precisam de carinho, eles precisam de afeto, eles precisam de amor.
comentou, aceitar o outro, uma das tarefas mais difíceis de se conquistar. Pois é, Júlia, porque primeiramente a gente precisa se aceitar. Porque o outro, se a gente ficar esperando que o outro faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse e tudo mais, a gente vai ficar paralisado, a gente não vai viver a nossa caminhada. Então, eu me aceito, eu me entendo, vou viver. Se o outro quiser caminhar comigo, vamos junto. Se o outro precisar de ajuda e pedir, vamos junto. Mas a partir do momento que não está ali, ó, em consonância, não está batendo, peraí, vamos rever, né? Não está trazendo um certo sofrimento, vamos ver o que está acontecendo, né? E olha só, que interessante, ao invés de mudar o outro, esperar que o outro mude, o autoconhecimento pode mudar? Não o mundo, vai mudar o seu mundo, o eu. Porque a partir do momento que eu me transformo, que eu me entendo, eu vou conseguir viver no mundo, entender tudo isso que acontece no mundo, né? E aí, qualquer tentativa de forma íntima que nos leve a cair em culpa e aniquilação, nossa autoestima não passa de um processo perverso, que a gente já tem os monstros, a gente já sabe disso, mas a gente não precisa transformar isso em um quadro de horror, em um filme de horror, né? Pois só o amor é o nosso elo, o amor genuíno, porque eu sei que o outro é daquele jeito que ele é, eu sei como é que eu sou. Então, esse amor genuíno, ele tem um olhar mais compreensivo em relação a tudo e todos em nossa volta. E só o amor é capaz de gerar transformações verdadeiras em nosso modo de agir. Quando a gente faz os tratamentos aqui, que a gente fala, falar com amorosidade, pensar com amorosidade, não é? É o amor. Ver com amorosidade é isso, né? E aí o mal, ele só vai produzir medo, insegurança, revolta, enfim, vai gerar um mal-estar. Por que eu vou querer ficar repetindo na minha vida coisas que não são boas, sendo que eu posso buscar o amor? E isso, gente, é um exercício, não é crime. Tem dia que eu vou sentir sim esses sentimentos que não são bons, mas a partir do momento que eu me autoconheço, que eu sei quem eu sou, e na fila do pão eu conheço na minha cabeça, eu lido melhor com as situações. E aí, frequentemente, a gente se comporta assim, né? Sob o impulso de milímetros, que a gente já falou aqui, né? Raivas, medo, culpa e mágoa, cujos sentimentos estão lá arquivados, porque a gente já viveu N vezes, né? A gente já encarnou, e aí está arquivado, foi ficando aqui, né? Aquelas camadas, né? Nas camadas mais profundas lá no nosso ser. Se a gente não se conhecer lá fundo, não for escavando, né? Nós não nos libertaremos desses espinhos da alma e jamais a gente vai ter domínio sobre nós mesmos. E a gente vai permanecer refém da nossa própria sombra. Por quê? Se a gente não for lá escavar, nossa, mas eu fico chateada
temos conhecimento